para construir um Mário Peixoto de mármore. Nada disso. Não é monumento. Por isso que é bom a gente não precisar seguir a opinião do autor. Você falou mesmo. Você tem uma atitude livre de desconstruir o mesmo. Você não é monumentalista. Você não expõe, por exemplo, aquele negócio de ficar lendo. Aquilo ali não expõe muito. Depois, agora eu vou andar, você vai ver. Quanto eu tenho que ficar ali? Fica, não, e muito corajoso. Essa direção. Faz assim. Atrevido. E depois, ainda por cima, faz uma montagem em que você pegou o próprio material dele e remonta numa chave de outro cineasta, que não é exatamente a dele, embora tenha cenas dele que lembram dessa também. Né? Por exemplo, aquela coisa da tesoura, aquela coisa da roda da máquina de costura e da roda do trem, aquilo está lá no filme. Mas outras coisas, aqueles sorrisos que viram montagem das ações einsteinianas, com toda a ironia, sendo que não tem um motivo pelo qual as pessoas estão rindo. Seria rindo do tipo, tá vendo, isso aqui tudo é uma história. Você usa isso de uma forma completamente intrigante. Uma subliminada, tá vendo? Você sabe que aquilo lá no filme, aquelas pessoas estão rindo porque é o momento em que está passando um filme do Chaplin. Porque aí o cara é pianista de cinema. Então isso, aparece o cara rindo das imagens, tem a plateia e está o filme do Chaplin correndo. Então as pessoas estão rindo e você sabe por quê. Elas estão rindo, né? Agora aqui você não tem o filme do Chaplin, você não tem o cinema, você não tem a circunstância dentro da qual aqueles rostos em primeiro plano estão rindo. E você tem outra circunstância a qual são ligados aquelas imagens. É uma outra montagem. Eles estão rindo. E eles são, como dizem hoje em dia, são ressignificados. Depois que eu terminei, então aquela angústia, né? Eu falei, Saulo, você tem que ver, não preciso ver agora, porque eu chamei, ele ficou louco para ver. Quando ele viu sua mulher, e o Saulo foi o cara que restaurou o limite. Ficou 17 anos restaurando o limite. Quando ele viu, ele falou, meu Deus do céu, com a mulher dele. O Saulo está com 88 anos. Ai, não, vamos ter que desmentir tudo. Vamos ter que contar toda uma outra história. Como é que a gente vai falar para ele? Aí eu falei, Saulo, peraí, cara, vamos fazer uma outra reflexão. Não trata aqui agora de dizer se aquela mãe é ou não é a mãe. Eu acho que essa não é mais a discussão. Isso eu coloquei para ele. Não se trata mais de fazer agora. Porque quando ele escreveu aquele texto dele, ele achou que tinha colocado um ponto final nessa história. Do Eisenstein, das mentiras e tal. O Saulo deu como encerrar. Aquele livro do Saulo, escrito sobre cinema, ele deu como ponto final da história. Então ele podia morrer sossegado, porque tudo estava esclarecido. Ele chegou, ele voltou. Ele falou, cara. Eu falei, aí eu peguei e tranquilizei. Eu falei, só, pelo amor, fica calmo, não sei, mas. Isso é outro ponto que eu queria dizer. O filme não é uma biografia. Não é a vida do Mário que está em Paulo. É o imaginário do Mário. Exato. É forte a ficção. É o imaginário. Ficção, né? Aqueles planos que ficam mostrando aquelas imagens atrás dele, aquele plano daquela moça, que eu te perguntei, quem é essa mulher? Aquelas coisas todas que estão ali, é uma espécie do universo imaginário dele. Dentro do qual o limite é um ponto, é a cereja, né, do imaginário dele. Então, não é uma biografia, ele não está contando a história de vida, no sentido, pelo amor de Deus, não é isso. Você não fez um filme da biografia, você fez um filme de imaginário. Então o Saulo deve ter ficado incomodado. O Saulo ficou louco, mas assim, ao mesmo tempo ele ficou fascinado. Eu preciso ver mais ele. E deve ter ficado surpreso de ver o Mário. Ficou surpreso, claro, jamais imaginava que existia esse Mário. Esse foi a surpresa. Jamais. Então, o Caco escreveu um texto muito bonito sobre o arquivo Mário. Que o Saulo se tornou uma espécie de guardião de todo o acervo do Mário. Todos os textos estão lá. O Walter comprou, colocou na produtora, chamou o Saulo, bancou o salário do Saulo lá. Coisa muito boa, ótima, né? E o Saulo se tornou, como você fala, de arquivo, o arquê, aquele que guarda os documentos, o guardião dos documentos. O Glauber que falou. O Glauber, perdão, falando pelo Caco, que ele é o guardião de tudo. Mas aí, o que acontece? O guardião, aí você falou uma coisa legal, o guardião é aquele também, o arquê,
que ele tem o direito, como ele é o guardião, ele guarda os documentos, ele tem o direito de interpretar também. Então dá a ele uma outra autoridade de também interpretar. Isso aí já é uma coisa que ele faz por, como é que fala, se beneficiar do cargo. Mas assim, né? Isso é natural. Tanto na maneira como você tem os guardiões dos vários templos da história, né? Dos arquivos das religiões. Sim, é isso. Quem interpreta, quem tem acesso. Quem tem, e guarda, e tem acesso. E interpreta. E também, exatamente. Mas é isso aí, quando ele chegou com esse material, o filho falou, peraí, que história é essa? O arquivo bagunçou o arquivo. Sim. Mais alguém? O assunto é... O seriado, desculpa. Então, a gente também tem uma atividade próxima. Fazer a última. Sobre essa questão da linguagem, vocês falam, né? Tem a linguagem do filme, a linguagem tradicional de identificação. Eu queria saber se vocês fazem alguma identificação disso com Brecht no teatro, que também tem essas linguagens diferentes, né? Não, aí é outra história. O Brecht, claro, é uma figura fundamental. Ele inventou um método para definir uma nova maneira de trabalhar no teatro épico, por oposição ao teatro dramático e tal. Mas no caso dessa discussão que a gente está fazendo aqui, o universo que a gente está se movendo teria uma relação muito distante com a questão do Brecht. Você tem outros cineastas que são mais diretamente inspirados no Brecht, mas aí não é o caso. No caso, o Glauber, a gente poderia dizer que tem essa aproximação. O Glauber tem, mas como... A questão da interpretação do ator. Não, tem, por exemplo, tem os famosos casos, o Alton Bastos, o Diabo. O Glauber tem uma inspiração, que inclusive é até documentável, porque uma das coisas que ele fez quando jovem na universidade foi trabalhar num grupo que ensinou Brecht, essa coisa toda, e depois quando ele foi fazer os filmes, ele trouxe essa herança, e você tem no Glauber nítidas formas de bloquear a cena, de estabelecer aquele sistema de ator citar personagem, não interpretar, como acontece com outros Bastos, como acontece com o Jardel Filho fazendo o Paulo Martins. Aí sim, você tem um contexto dentro do qual o Brecht já era uma realidade presente na cultura brasileira, dos anos 50 para frente. Você tem isso no Teatro de Arena, você tem isso em diferentes grupos teatrais, até hoje, né? Agora, esse universo do Mário Peixoto, ele não tem um diálogo com esse universo do Brecht. O que você tem é outras formas pelas quais você busca a ruptura com relação a um protocolo dramático mais habitual. Mas você tem muitas maneiras de quebrar esse protocolo. O Brecht é uma delas, né? E, aliás, hoje em dia está havendo uma certa polêmica aí, porque toda a discussão no teatro, não no cinema, está muito em torno da questão da dramaturgia e do papel do Brecht, e o que agora também já entrou em pauta, que é a ideia do teatro pós-dramático, né, que até tem um livro de um alemão que foi traduzido agora, e tem toda uma discussão em torno disso. Agora, uma das coisas muito interessantes aqui no Brasil, eu acho que o Mário é um bom exemplo também disso, o Glauber também, e outros, é que o pessoal, como a gente está a partir de um ponto de vista que você tem contato com diferentes tradições, porque nós estamos na periferia, né? Você tem muito mais abertura para ler as diferentes tradições e incorporá-las e fazer obras que para o europeu ou para o americano ficam às vezes difíceis para eles, porque eles veem coisas misturadas que eles não estão acostumados a ver misturadas.